Ah, pessoal, Deus é bom. Mesmo quando não entendemos algumas coisas, Deus continua sendo bom. Não sei quantos de vocês conhecem a passagem onde a palavra de Deus diz que Davi queria trazer de volta a Arca da Aliança. E quando ele decidiu trazer a Arca da Aliança, ele escalou alguns homens e eles começaram a trazer a Arca da Aliança. Mas de repente, enquanto eles traziam a Arca da Aliança, o carro que transportava a Arca da Aliança pendeu para o lado. E na hora que pendeu para um lado, um daqueles homens, sem pensar duas vezes, disse: eu não posso deixar a arca cair. E tocou na arca. A palavra diz que quando Uzá tocou na arca, ele morreu instantaneamente. E aqui eu já aprendo uma questão, e não é esse o assunto, mas querer preservar algo de Deus sem ser orientado por Deus é um grande perigo. Quanto de nós não perdemos a família por causa de ministérios? Eu conheço pastores dedicados que amam tanto a obra, mas que não cuidaram das casas, não cuidaram da esposa, não cuidaram dos filhos. Pregaram lindos sermões, passavam horas e mais horas estudando pregações, mas não amavam as suas esposas, não amavam os seus filhos, não cuidavam da sua casa, não cuidavam daquilo que Deus orientou. Então tocar na arca simplesmente por tocar é um perigo. Simplesmente cuidar das coisas de Deus sem ser direcionado por Deus é um perigo. E a palavra de Deus diz que Uzá morreu instantaneamente. Naquele momento um pavor tomou conta de Davi, tomou conta dos homens. E agora, o que faremos? Como levaremos essa arca? E a palavra de Deus diz, e eu quero meditar com vocês, num texto que está lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 14. Diz assim: a arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Quando a arca caiu e Uzá tentou tocar, Uzá morreu. O medo se apoderou. Quando o medo se apoderou, eles não sabiam o que fazer. De repente surge um homem chamado Obed-Edom. Obed-Edom surge da tribo que podia carregar a arca e então disse que levaria a arca para sua casa. E é interessante que a mesma arca que matou Uzá foi a mesma arca que ficou 3 meses, 3 meses, não foram 3 anos, não foram 30 anos, foram 3 meses, que ficou na casa de Obed-Edom. Prosperou a casa de Obed-Edom. Sabe, aquela mesma arca que um dia matou um homem, porque um homem quis tentar preservar a santidade de Deus, sem ter sido chamado por Deus para isso. Foi a mesma arca que, quando permaneceu no lugar certo, abençoou o lugar. E a Bíblia diz que essa arca abençoou a família de Obed-Edom, os negócios de Obed-Edom, tudo o que Obed-Edom fez até então prosperou. O que eu quero dizer para você é que não fique tocando na arca, não fique querendo fazer do seu jeito, não fique querendo resolver daquele jeito que você acha que é o legal, que é o certo, que é da sua forma. Não, cara, experimenta trazer a arca para sua casa. Experimenta antes de você querer levar a arca para algum lugar. Olha isso, que palavra, irmãos, que loucura é isso. Antes de você querer levar o evangelho, a palavra de Deus para algum lugar, antes de você querer pregar para nações, antes de você querer viajar ao mundo, cara, traga a arca para tua casa. Traga a arca para tua casa. Experimente viver o que Deus vai fazer na tua casa, na tua família. Experimente ver os teus filhos chorando diante de Deus. Experimente ver os seus negócios sendo quebrados nas questões de corrupção. Comece a experimentar o que Deus vai fazer ali. Experimente começar a ver a sua mulher mudando. Experimente começar a ver os seus vizinhos mudando. Porque você trouxe para dentro de casa. E nós precisamos, como igreja, urgentemente nos voltar para isso. Porque parece que nos preocupamos tanto com fora, tanto em acontecer, tanto em ter um ministério itinerante, um ministério frutífero, um ministério conhecido. Não, porque eu vou para as nações. Cara, para que você quer ir para as nações? Pra quê? Ah não, eu quero ir para as nações para pregar o evangelho. Cara, tem um monte de gente pregando o evangelho. Tem um monte de igreja. Em cada esquina tem igreja. Onde era bairro virou igreja. A questão não está aí. A questão está em ser. Porque quando você você vai. Quando você você vai. Mas quando você vai sem ser, aí dá errado. Aí dá errado. Você pode morrer no caminho. Então experimenta trazer a arca para dentro de casa. Experimenta, assim como Obed-Edom, trazer a arca. E quando esse tempo, há 3 meses,
Talvez você está aí na caminhada há 20 anos, cara. 30 anos ali e parece que nada sai do lugar. Talvez seja porque você está tentando levar a arca para outro lugar. E a arca simboliza Cristo, a presença eterna de Deus, Jesus, o amar das nossas almas. Então experimenta, cara. Experimenta trazer a arca. Experimenta trazer a arca para dentro da sua casa. E você vai viver coisas que você não viveu. Em 3 meses, a vida de Obed-Edom foi transformada. Em menos de 3 meses, você pode ter sua vida transformada. Desde que, antes de você ir, você seja nele. Porque Deus é bom. Eu quero orar com você. Deus, muito obrigado. Jesus, muito obrigado porque o Senhor é bondoso, maravilhoso, gracioso, tremendo. E o Senhor nos chama, Pai, a trazer a arca para dentro de casa. O Senhor nos chama a trazer a presença para dentro da nossa casa, do nosso lar. Nós queremos, Deus, antes de ir, sermos no Senhor. Nós queremos experimentar, viver uma provisão, uma bênção, uma graça do Senhor no nosso lar, na nossa casa. Porque antes de eu ir, Senhor, eu quero ser no Senhor. Então nos ajuda, Pai, assim como Obed-Edom, a trazer a arca para dentro da nossa casa e viver esse evangelho dentro da nossa casa. Antes de irmos, Pai, nos ajude a sermos no Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, traga a arca para dentro da sua casa e experimente coisas grandes e firmes que você nem imagina. Em nome de Jesus, Deus te abençoe grandemente.